Olá. Hoje a gente vai abrir os arquivos de um período que até hoje divide opiniões e define muito do Brasil que a gente conhece. Uma era de otimismo, né? Um otimismo contagiante, arquitetura futurista e uma promessa que soava quase inacreditável: avançar 50 anos em apenas 5. Estamos falando do governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. Famoso JK. Exato. O material que temos aqui é um resumo bem denso da presidência dele, cobrindo tudo, das políticas de desenvolvimento ao legado econômico. E a nossa missão aqui é mergulhar fundo nisso para entender não só o que foi feito, mas qual foi o custo real daquela ambição toda. Olha, é um período fascinante e absolutamente crucial. A gente costuma pensar em JK e a imagem que vem é a da bossa nova, sabe? Dos carros novos. Brasília. Isso, a construção de Brasília. Uma espécie de anos dourados. Mas para entender de verdade o governo dele, o nosso ponto de partida precisa ser o caos. O material deixa muito claro que JK assumiu um país fraturado, que ainda sentiu os tremores do suicídio de Getúlio Vargas e com uma elite política e militar que simplesmente não o queria no poder. Exato. A presidência dele quase não começou. A eleição em outubro de 55, com o João Goulart como vice, foi só o primeiro round. O material que a gente tem descreve uma conspiração aberta, liderada por figuras como o Carlos Lacerda, da UDN. A União Democrática Nacional. Isso. Eles pregavam abertamente que o JK não deveria tomar posse. É surreal imaginar isso hoje. Era uma campanha feroz. A UDN e alguns setores militares alegavam que a vitória do JK por não ter a maioria absoluta dos votos era ilegítima. O clima era de golpe iminente. E o que impediu? Então, o que garantiu a posse, e aqui está uma das grandes ironias da nossa história, foi uma ação militar. O ministro da Guerra, Marechal Henrique Teixeira Lott, ele percebeu que as forças golpistas estavam se articulando e agiu primeiro. Ele liderou o que ficou conhecido como contragolpe preventivo. Peraí, um contragolpe preventivo? A gente tem que parar um pouco nisso, porque o termo em si já... É uma contradição, né? Total. Como assim o general usa tanques para garantir a democracia? Como isso funciona? Precisamente. O Lott basicamente usou a força militar para depor os presidentes interinos que estavam conspirando e garantir que a Constituição fosse cumprida, ou seja, que o presidente eleito Juscelino Kubitschek assumisse o cargo. Uau! Isso mostra a fragilidade extrema da nossa democracia na época. O JK não assumiu em 31 de janeiro de 56 com um mandato forte e incontestável. Ele assumiu sabendo que devia a cadeira dele a uma facção do exército e que outra facção poderosa ia continuar conspirando contra ele. Ele precisava de algo grande. Exato. Algo que unificasse o país e legitimasse o governo dele. E aí é que entra o famoso lema, 50 anos em 5. Cara, uma frase de efeito genial. Mas lendo o material fica claro que era muito mais do que isso. A ambição era transformar essa frase em política pública. Porque assim, é fácil dizer, vamos crescer. Mas como se organiza um país inteiro para remar na mesma direção? Aí a coisa fica fascinante para mim. E o que é fascinante, e o material detalha isso muito bem, é que o plano de metas não era uma lista de desejos. Era um ecossistema. Pensa assim. O JK não queria apenas construir fábricas de automóveis. Ele queria construir o cliente para essas fábricas e a infraestrutura para esses clientes circularem. Ah, entendi. O plano tinha 31 metas divididas em 5 setores que, se autoalimentavam. Energia, transportes, indústria de base, educação e alimentação. Certo. Então não era só um monte de obras aleatórias. Tinha uma lógica de conexão. Exatamente. Por exemplo, em energia, o plano previa quadruplicar a capacidade instalada. Obras gigantescas como as hidrelétricas de Furnas e Três Marias saíram do papel. Ok. Essa energia era vital para o segundo pilar, a indústria de base. O Brasil precisava produzir o próprio aço, cimento, alumínio. Sem isso, qualquer crescimento dependeria de importação. Faz todo sentido. Aí entra o terceiro pilar, os transportes. Para que serve o aço se ele não chega no montadora?
E para que serve o carro se não tem onde rodar? Claro. Por isso, construíram milhares de quilômetros de rodovias como a Belém-Brasília, sabe? Rasgando o país, conectando regiões que antes eram isoladas. É interessante essa conexão entre estradas e carros. Porque uma coisa é o governo construir uma rodovia. Outra, bem diferente, é convencer a Ford ou a Volkswagen a montar uma fábrica no país. O plano tinha mecanismos específicos para isso, para atrair esse capital. Sim, e esse foi um ponto central. O governo criou grupos executivos, como o GEA, que era o da indústria automobilística, e que ofereciam um pacote de vantagens irresistível. Tipo o quê? Isenção de impostos para importar maquinário, crédito farto e o mercado consumidor que estava protegido e crescendo. O resultado foi a instalação de gigantes como a VW, Ford, GM. A gente criou um parque industrial automotivo quase do zero. E o dinheiro para tudo isso vinha de onde? O grande financiador por trás de tudo, tanto para as obras públicas quanto para o crédito ao setor privado, era o BNDES, o atual BNDES. Ele foi o verdadeiro motor financeiro do plano. E a educação? Onde ela entrava nessa equação toda? A educação era a peça para formar o recurso humano para essa nova economia. O plano previa criar mais escolas técnicas, mais vagas em universidades de engenharia, de tecnologia. Era preciso formar os operários qualificados e os engenheiros que iam trabalhar nessas novas indústrias, sabe? Cada meta alimentava a outra, criando um ciclo de crescimento que parecia autossustentável, pelo menos na teoria. E falando em símbolos desse projeto, nada supera Brasília. A ideia de construir uma capital planejada, modernista, no meio do nada. No meio do cerrado. É uma audácia difícil de compreender. Eu entendo a parte do símbolo, da arquitetura do Niemeyer, o urbanismo do Lúcio Costa, mas construir uma cidade inteira do zero parece um esforço logístico, político, imenso. Tinha que ter uma razão estratégica por trás, além de ser só um cartão postal. Com certeza. O material aponta esse duplo significado de Brasília muito bem. O primeiro, como você disse, era o simbólico. Brasília era a materialização da promessa de um Brasil novo. Um rompimento com o Rio de Janeiro, com o passado. Exato, um ato de autoafirmação. Mas o segundo significado era profundamente estratégico, a integração nacional. Mover a capital para o Planalto Central era um jeito de forçar o desenvolvimento para o interior do país. A tal marcha pro oeste, né? E isso, a construção de Brasília obrigou a criação de novas estradas, como a Belém-Brasília, que eu mencionei, e a própria rodovia que ligava a nova capital ao Rio e São Paulo. A ideia era que a presença do governo federal ali no centro criaria um novo polo de desenvolvimento, sabe? Irradiando o progresso para regiões que eram esquecidas. E a inauguração, em 21 de abril de 1960, deve ter sido um evento e tanto. O material descreve a poeira vermelha, os candangos, os operários, muitos do Nordeste celebrando ao lado de diplomatas. Havia uma sensação real de que eles não tinham construído só prédios, tinham construído o futuro do Brasil. Ok. Todo esse cenário de euforia, crescimento, construção é contagiante. Mas os números no nosso material também contam outra história. Chegou a hora de falar sobre o preço desse progresso, né? A pergunta inevitável é: quem pagou a conta do 50 anos em 5? É a questão central para entender o legado ambíguo do JK. O financiamento disso tudo veio basicamente de 3 fontes. Emissão de moeda. Imprimir dinheiro? Isso, imprimir dinheiro. Atração de capital estrangeiro e, principalmente, endividamento externo. O governo recorreu a empréstimos massivos de agências internacionais, de bancos. O Brasil essencialmente pegou um empréstimo gigantesco para financiar seu salto de desenvolvimento. E imprimir dinheiro e se endividar costuma ter consequências. O material fala muito em inflação. Como isso afetou a vida das pessoas na prática? Afetou de forma brutal. Os gastos públicos altíssimos, combinados com a emissão de moeda, geraram uma espiral inflacionária que corroía o poder de compra dos salários. Quanto era a inflação, mais ou menos? A média no governo JK ficou acima de 20% ao ano, com picos bem maiores no final. Na prática, isso significava que o preço do pão, do feijão, do aluguel subia o tempo todo.
O crescimento econômico era visível nas fábricas, mas no bolso do trabalhador comum, a sensação era de que o dinheiro valia cada vez menos. Entendi. Inclusive, essa pressão inflacionária levou o Brasil a romper com o FMI, que exigia um plano de austeridade que o JK se recusou a aplicar. Ele não ia paralisar as obras dele. Entendo o lado do otimismo, mas lendo aqui sobre a inflação e a dívida, é difícil não pensar que foi uma aposta meio irresponsável. O material dá a impressão de que o governo estava, assim, passando a conta para o futuro. Foi uma euforia comprada a crédito. É uma ótima maneira de colocar. A crítica principal ao modelo de JK não é sobre a intenção de desenvolver o país, mas sobre a sustentabilidade desse modelo. E a conta, de fato, chegou para os governos seguintes. Jânio Quadros, Drummond Goulart. Eles herdaram uma economia com inflação galopante e uma dívida externa pesadíssima. O que acabou contribuindo para a crise que levou ao golpe de 64. Exatamente, contribuiu enormemente. E tem outra consequência grave que o resumo aponta: a desigualdade regional. A ideia de Brasília era integrar o país, mas o motor do desenvolvimento, as indústrias, ficou tudo concentrado no Sudeste. Então, enquanto São Paulo e Rio estavam em festa, o sertão nordestino continuava na mesma. Pior do que isso, o abismo aumentou. O boom industrial se concentrou no triângulo São Paulo, Rio, Belo Horizonte. O Nordeste, por exemplo, não só ficou à margem, como se tornou um fornecedor de mão de obra barata para esse mesmo desenvolvimento. Mas não teve nenhuma política para tentar reverter isso. O material menciona a criação da SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, em 1959, já no final do governo. Foi uma tentativa de resposta a essa crítica. Mas não funcionou como esperado. Foi uma ação importante, mas tardia e com muito menos poder de fogo. A SUDENE não tinha os mesmos recursos ou prestígio do BNDE para reverter a tendência. O resultado foi um êxodo rural massivo, milhões de nordestinos migrando para o Sudeste, criando os imensos cinturões de pobreza, as favelas, ao redor das novas metrópoles. Então, ironicamente, o mesmo processo que modernizou uma parte do Brasil aprofundou o subdesenvolvimento de outra. Então, no fim das contas, a era JK foi um divisor de águas, né? Depois de analisar tudo isso, como a gente pode resumir o legado dele? Ficamos com a memória de otimismo e progresso ou com a herança de dívidas e desigualdade? E não admite simplificação. Do lado positivo, ficou a imagem de uma era de esperança, de uma crença quase inabalável no futuro do Brasil. JK consolidou a transição do país para uma nação urbana e industrial. E Brasília? E Brasília, que é o símbolo de concreto e aço dessa visão de mundo, um feito reconhecido internacionalmente. A memória popular guardou o JK como o presidente Bossa Nova. O do sorriso fácil. Exato, o da modernização. E a sombra desse legado? A sombra é a herança econômica e social. A inflação e a dívida externa se tornaram problemas crônicos para as décadas seguintes, e a concentração de renda e o aprofundamento da desigualdade regional criaram tensões sociais que o país ainda luta para resolver. Então, resumindo, JK promoveu uma modernização inegável, mas foi uma modernização conservadora na sua essência, que não alterou as estruturas sociais do país e que teve um custo altíssimo, pago a longo prazo. Perfeito. Então, recapitulando a nossa análise, a gente partiu de uma posse que quase não aconteceu, num clima de golpe, o que já mostra a instabilidade da época. Mergulhamos na ambição do plano de metas, entendendo a lógica de ecossistema dele. Vimos como Brasília foi o símbolo máximo desse projeto e uma aposta estratégica. E, por fim, encaramos a dura realidade dos custos, uma herança de inflação, dívida e um abismo social ainda maior entre as regiões do Brasil. Fica claro que a era JK foi um daqueles momentos definidores, cujas escolhas boas e ruins moldaram o Brasil que a gente vive hoje. Sem dúvida. E, para deixar um pensamento final, baseado no que a gente discutiu aqui, o governo JK buscou ativamente integrar o território brasileiro com estradas, com a mudança da capital. No entanto, o resultado foi uma desintegração social e econômica, com o aumento da desigualdade. Isso nos leva a uma pergunta que eco até hoje. O que, de fato, significa progresso para uma nação? E como podemos medir um desenvolvimento que, ao avançar, deixa tantos para trás?